Episódio 930 de One Piece. Finalmente ele voltou. E voltou cheio de surpresas pra gente. Pode não parecer, mas esse episódio trouxe uma teoria muito louca que tá circulando na internet. E eu queria deixar aqui a minha opinião e também a minha teoria do que pode ser esse assunto. E é isso mesmo, a gente está falando de Kairoseki e como isso altera os poderes ou influencia nos poderes de usuários de Akuma no Mi e também no Haki. Bom, seja bem-vindo! Você está assistindo o canal One Nerd. Lista 10 do One Nerd. Esse é o canal One Nerd. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com todos os amigos. Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur, muito prazer, estamos no canal One Nerd. Vocês estão bem? Espero que sim, eu também. Bom, episódio 930 de One Piece. Finalmente, o episódio 930 voltou, né? E aí, acontece uma coisa interessante. Ao o episódio voltar, muitos pensam que esse episódio ele já estava gravado na realidade, né? Ele não é um episódio que já estava assim em produção depois da Covid, né? Da pandemia da Covid-19, do coronavírus. Mas o fato é, esse episódio ele trouxe algo inexplicável pra gente. Uma coisa meio assim que deixou no ar, né? Uma coisa que faz a gente pensar. O usuário de Akuma no Mi, quando ele tá preso pelas algemas de Kairoseki, né, que são a Oceanite, que ela emite a mesma onda, a mesma energia do mar. O que acontece com esse usuário? Por que ele perde o poder? Bom, já foi explicado na obra que o usuário de Akuma no Mi, ele perde os poderes ao cair no mar. Ele fica enfraquecido, além de não poder usar os seus poderes de forma total, porque a gente já viu eles usando o poder debaixo d'água, né? O Luffy lá, ele já usou o poder dele lá na Ilha dos Tritões, né? Quando ele mostrou lá pra gente o armamento, o endurecer, né? O Busou Shakukoka, ele mostrou pra gente. E aí o que aconteceu? A gente viu que sim, é possível utilizar poderes de Akuma no Mi debaixo d'água. Em contrapartida, quando esses poderes estão imbuídos em Haki, com a força de vontade do usuário, o que acontece? Ele sim permite a utilização do poder, mas o usuário ainda fica enfraquecido. Agora, no último episódio, foi revelado que o Luffy ele está usando a prisão de Udon, onde ele está constantemente algemado às algemas de Kairoseki, algemas de Oceanite, né? E fez um treinamento em conjunto com o Capitão Eustace Kid, né? O Capitão Kid, ele fez esse treinamento de levantar blocos de força e isso foi só crescendo mais e mais, ou seja, ele disse que ia sair mais forte de quando entrou, com maior resistência. E de fato, isso com certeza aumentou muito o poder do Luffy. Claro, na última saga, a saga que foi a saga da Big Mom, a gente teve um foco muito grande no Haki da observação, né? Então a gente viu um Haki da observação muito mais imponente, de tamanha força que, ao exemplo do Katakuri, conseguia ver alguns instantes no futuro, alguns instantes à frente do seu tempo. E o Luffy, obviamente, ele aprendeu esta habilidade. Agora, o foco, né, em um ano com certeza vai ser o Haki do ataque. Ele vai aprender a ter um Haki de ataque mais poderoso. Isso é uma interpretação para que a próxima saga talvez seja uma saga relacionada ao Haki do Rei? Fica aí a pergunta, o indagamento, o questionamento, para que vocês possam responder aqui nos comentários. Bom, isso de fato, sim, realmente pode ser uma possibilidade da próxima saga ser realmente algo relacionado ao Haki do Rei. Como também não pode ser porque o Haki do Rei ele vem constantemente sendo apresentado a vários usuários. Mas isso sim pode indicar que seja lá a próxima saga, talvez com Shanks, né? Como o próprio Mestre Oda já disse em um SBS, ele falou que o Shanks, ele poderia, o Akagami no Shanks, o grande ruivo, um dos 4 imperadores, ele poderia ter derrubado todos aqueles 100 mil tritões na Ilha dos Tritões, quando o Luffy foi capaz de derrubar apenas 50 mil, salvo ainda a informação de que talvez o Luffy não quisesse derrubar todos os 100 mil tritões, né? Talvez ele quisesse derrubar só 50 mil tritões, mas para que também o personagem não ficasse muito apelão desde o início, para que a gente acompanhasse um pouco da evolução, mas talvez naquele ponto da história ele já fosse capaz de derrubar todos os 100 mil tritões, tendo em vista que Luffy ele já despertou na série como um dos Hakis do rei mais poderosos existentes, né? Ele sempre chama a atenção quando a gente vê, né? Até por outros usuários de Haki do Rei, eles ficam espantados ao ver a força que o Luffy
tinha quando ele disparava aqueles hakis do rei. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Tem-se que o Haoshaku no Haki é a vontade de estar acima dos outros, é a vontade de sobrepujar a sua própria vontade sobre a vontade dos outros. E o Luffy, ele conseguiu fazer isso de forma excelente, excepcional durante toda a obra. E isso tem-se referências na obra de que o Haki do armamento nada mais é do que a força, né? Do que a força dele, a vontade de espírito dele em sobrepujar a sua própria, vamos colocar aqui, a sua própria aura, a sua individualidade, o seu ser, criando uma armadura, né, invisível, que agora é coberta de negro, né, em volta do corpo ou em volta de objetos. Ele pode imbuir objetos como espadas e entre outros, e esses objetos ou o seu próprio corpo funcionam de forma defensiva ou ofensiva quando o Haki do armamento ele é feito de forma poderosa. Bom, o que a gente tem em relação disso? A prisão de Udon teve uma parte do episódio 930 em que foi se mencionado o seguinte, que o Haki, que o Kairoseki, ele estava sim cumprindo a função dele, porém o Luffy ele tinha uma força de vontade extraordinária. Então logo se surgiu teorias e é uma coisa que a gente para pensar um minuto e temos realmente a certeza de que é o seguinte: quando o usuário está preso pela Akuma no Mi, quando ele come a Akuma no Mi, ele sim ganha poderes dessa Akuma no Mi. A exemplo, a Mera Mera no Mi é uma onomatopeia chinesa para chamas, ou seja, é a fruta chinesa, ou fruta japonesa da fruta do diabo das chamas. Então quem come a Mera Mera no Mi ganha poderes de transformar o seu corpo em chamas, né? A exemplo da Gomu Gomu no Mi, que é a fruta da borracha. Quem come a fruta da borracha ganha os poderes de transformar o seu corpo em borracha. Mas ao comer essas Akuma no Mis, eles perdem uma parte essencial do seu ser, que é a capacidade de nadar, a capacidade de ficar dentro do mar. Ou seja, os usuários perdem o poder uma vez que caem dentro do mar. E o que isso tem de a ver com a história do Oceanite? Bom, existe uma pedra no mar que se chama Oceanite, né? Não se sabe ainda a origem certa por trás do desenvolvimento dessas pedras. O que se sabe, né? Tem muitas teorias, inclusive algumas já foram relatadas até no anime, que são sustentadas por ela, e no mangá também, mas há muitas teorias de que é o seguinte: essa pedra ela emite a mesma energia do mar, e isso é uma verdade, é um fato, né? Ela emite a energia do mar, a energia das ondas do mar, e com isso, se o usuário de Akuma no Mi perde o poder ao estar no mar, consequentemente, ao ser tocado por uma pedra de Kairoseki, ele também perderia a habilidade, né? Ele também sofreria os mesmos efeitos que se estivesse caído no mar. Então, o usuário, quando é tocado pela Oceanite, pela Kairoseki, ele perde a habilidade, né, de ter a Akuma no Mi dele ativada. E o que isso tem a ver? O que isso indica? Bom, na realidade, ele fica enfraquecido. Então, a força do corpo dele, a força corporal dele, é uma força que é, num tanto, desqualificada. Ou seja, ele vai ficando danificado, ele vai ficando um pouco fraco, ele vai ficando cada vez mais fraco. E por isso, as algemas de Oceanite funcionam. E como o Haki já foi dito que é a manifestação do próprio espírito, da própria força de vontade da pessoa. Se o corpo está fraco, consequentemente, o espírito está fraco. Pense em você. Quando você tá doente com a gripe, né, você fica fraco, você fica esmurecido, você fica sem vontade de fazer nada, não é? Você não fica pulando, vontade de sair correndo, andar de montanha-russa quando você tá gripado, muito doente, com muita febre. Então, se seu corpo tá enfraquecido, o seu espírito, ele obviamente vai acompanhar, né, a sua vontade, ela vai acompanhar as condições do seu corpo. Obviamente, isso muda, né? Porque quando você está muito machucado, numa luta, por exemplo, ali o sangue está lá em cima, então a vontade, mesmo do seu corpo, é um ambiente totalmente diferente, né? Então, se você está doente, a sua vontade ela é mais fraca, né? Então, o que acontece? Quando o usuário está fraco, ele não pode usar o Haki, né? Nem o Haki do rei, nem o Haki do armamento, nem muito menos talvez o Haki da observação. O que se tem de novo, de interessante nisso, na teoria que eu estou prestes a contar para vocês? Pensem no seguinte:
E os usuários de Akuma no Mi, eles têm sim esse poder, né? Mas e quem não tem a Akuma no Mi, né? E quem não tem a Akuma no Mi, que não tem esse poder? Como é que eles ficam presos em Impel Down, né? Então, existe uma outra forma de se prender eles, porque assim, o cara, pum, usa o haki e quebra, né? O ferro, o metal. Como é que esses caras não conseguiram sair lá de Impel Down? A título do Jinbei, por exemplo, o Jinbei ele não tem uma Akuma no Mi. Como é que ele ficou nível 6 trancafiado lá em Impel Down? Com ferro, o Jinbei ele não é capaz de usar o haki e poder se quebrar, né? Ou talvez até mesmo, como é que eu vou explicar isso? O Shiryu não tinha Akuma no Mi na época, né? Hoje ele tem a Akuma no Mi da invisibilidade, mas ele não tinha esse poder de Akuma no Mi. Como que ele ficou preso? E era o carcereiro chefe lá de Impel Down, né? Então ele era muito poderoso. E um cara desse não podia usar haki? É meio assim. Então o que que acontece? Essa teoria, ela tem uma pequena furada, né? Acredito eu, sim, que de verdade o Kairoseki Oceanite, ele não drena a força, ele não é que ele imite a energia do mar, mas a energia do mar, ela tem algo relacionado à energia vital das pessoas. Então a Oceanite, ela pode sim ser utilizada para drenar a energia vital e não a energia da habilidade. Entendeu o que eu tô querendo chegar? Ou seja, então, olha a loucura. Basicamente, a minha teoria é que o Barba Negra, o Marshall D. Teach, ele usa a sua fruta do diabo, né? A sua Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi, a fruta onomatopeia japonesa para a escuridão. Ele usa essa fruta para, olha só, absorver os poderes de outras pessoas, né? E como que ele faz isso? Eu diria que ele faz isso usando o mesmo princípio do Kairoseki, da Oceanite. Essa pedra, na verdade, ela suga a energia vital das pessoas, então ele usaria o mesmo princípio de sugar a energia vital da pessoa para se depois expandir aquela energia vital para outra pessoa. Consequentemente, a pessoa morreria, né? Porque ela teve toda a sua energia vital sugada e transferida para outra pessoa, né? Então seria uma alma que foi retirada. Na verdade, a fruta da escuridão, ela retira uma parte da alma, né? A energia vital da alma, semelhante à fruta da Big Mom, e transfere para outra pessoa. Seria mais ou menos como se fosse uma habilidade despertada do Barba Negra. Talvez essa seja uma teoria a se discutir, uma vez que é uma das teorias que, na minha opinião, fazem sentido, né? Que, na verdade, o Kairoseki, ele não tira, vamos colocar assim, ele não tira a habilidade, ele não transmite a mesma energia do mar, mas sim ele tira a energia vital da pessoa que tem aquela Akuma no Mi, porque senão ficaria meio sem lógica, né? Como é que prisioneiros comuns seriam presos? Porque ferro eles conseguem quebrar facilmente usando o haki, né? É meio difícil acreditar que, por exemplo, o Zoro, que foi capaz de cortar uma cidade inteira, que tinha prédios e vergalhões e estruturas, né, grossas, extremamente grossas ali, ele foi capaz de cortar com haki, né? Quando o Pika ele se transformou numa cidade gigantesca, o Zoro cortou aquilo tudo. Então é meio difícil de acreditar que a pessoa simplesmente ficaria presa com algemas comuns, de ferro comum. A não ser, claro, que seja uma outra teoria, seja introduzido na obra uma nova forma de se prender pessoas que não sejam a Kairoseki e nem ferro comum, né, ferro convencional, né, que seja uma outra forma, um outro elemento que misturados junto com os Kairoseki possam prender, né, a energia da pessoa, impedindo-a de utilizar o haki. Talvez seria essa uma forma, né, de se analisar com calma, né? Bom, esse foi um vídeo de conversa, né? Não foi um vídeo mais detalhado, mais explicado, né? Foi mais uma conversa informal, uma teoria. E você pode concordar ou pode discordar. E você também pode ter as suas teorias. E, assim, eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha, né? Se você acha que faz sentido o que eu falei, ou se é uma viagem completa, uma maluquice doida. E que, de fato, é isso que a animação de One Piece traz pra gente. Muitas maluquices, muitas loucuras. Então, será que não é uma maluquice? Ou será que é uma maluquice? Bom, no mais, o meu nome é Arthur, espero que você tenha gostado desse vídeo e tamo junto, um forte abraço e tchau, até o próximo vídeo!
Você acabou de assistir um vídeo do canal One Nerd. Muito obrigado! Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com todos os amigos.